Olá, eu sou o Eduardo Moreira, eu tenho um canal do YouTube, é muito fácil, é Eduardo Moreira. Mas eu queria convidar você para assistir esse vídeo aqui no 247. E é claro, se inscreva lá no meu canal e aqui também no 247. Olá, bom dia a todos meus amigos, todas minhas amigas. Bem-vindo a mais um encontro nosso diário. Tenho tentado agora ser pontual nesse encontro. Não estou sendo muito hoje, estou entrando aí quase uns 10 minutos atrasado. E esse nosso encontro vai se moldando, assim, vai tomando um formato, né? Passou a ser diário, passou a ser sempre num horário parecido, passou a ter um roteiro, passou a ter uma rotina. E eu agradeço demais vocês todos que estão participando, né? Porque isso é um processo de aprendizado que nós todos estamos fazendo, né? Aquela história que o americano gosta de falar de learning by doing, né? Estamos aprendendo fazendo a história aqui. Então, já temos aqui no chat quase 300 pessoas em menos de um minuto, espetacular. Hoje vai ser um dia muito bacana. Temos uma participação especial aqui hoje no programa. Vocês vão gostar muito da participação, por enquanto fica aqui surpresa, mas para falar sobre um tema importantíssimo, tema que é esse o título do dia de hoje. A gente vai passar um resumão de tudo que está acontecendo, como a gente faz todos os dias, né? E aí, quando a gente estiver terminando de falar da parte internacional, eu vou chamar aqui um convidado que vai falar para a gente sobre essa questão de como fica esse tabuleiro econômico, geopolítico do mundo depois dessa crise do coronavírus. A gente aqui tem conseguido se antecipar bastante, né, ao que a mídia, grande mídia, está trazendo alguns dias, algumas semanas depois. A gente foi assim em relação à questão das medidas que precisavam ser tomadas, de lockdown. Lá no começo, quando poucos países estavam fazendo isso, a gente trouxe vários artigos de cientistas dizendo que o mundo inteiro ia acabar fazendo isso. A gente foi assim em relação a como ia ser a ajuda para os bancos, a gente foi assim em relação à questão das curas que iam ser anunciadas, a gente foi assim em relação às vacinas, sempre falando um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes, o que acaba depois saindo na mídia, né? E hoje a gente vai tentar ir um pouco além e olhar um horizonte aí de alguns meses na frente, como é que vai estar o mundo quando a gente sair dessa crise. E é muito importante a gente fazer esse tipo de exercício, porque isso tem implicâncias assim, econômicas e políticas importantíssimas. Já temos aqui 500 pessoas online, maravilhoso. Sempre peço para vocês nesse comecinho, e vocês já viram como isso faz toda a diferença, né? Todos vocês, já batemos 500 pessoas aqui, todos vocês puderem dar um like agora no comecinho, isso joga nos vídeos que estão com tendência de crescimento no YouTube, as pessoas recebem sugestões e essas pessoas acabam entrando e a gente faz a nossa bola de neve de todos os dias, que tem feito com que todos os nossos vídeos tenham pelo menos 50 mil visualizações no primeiro dia. Isso é uma audiência enorme, assim. A gente teve um vídeo, o vídeo de anteontem, que teve no primeiro dia mais de 200 mil visualizações e assim, isso faz com que a gente consiga, de certa forma, não competir ou rivalizar, mas pelo menos ser uma outra fonte relevante em termos de número de pessoas atingidas, de informação, para poder ter ou um complemento, ou se você preferir, um contraponto aí ao que trazem, né, os canais tradicionais de mídia, né? Então, olha lá, já temos aqui mais de 600 pessoas, a turma toda deixando o like aqui, ótimo. Mas dá para deixar mais ainda. Esse comecinho é importantíssimo para o nosso vídeo pegar no tranco aqui. Mas vamos lá, gente. Vamos começar falando um pouquinho do que está acontecendo, né, no mundo e quais são as principais notícias que a gente tem de ontem para hoje, né? Primeiro, aquela contagem que as pessoas gostam de saber, quantas pessoas foram testadas positivas, quantas pessoas já morreram por conta do coronavírus, etc. Dois pontos para a gente falar sobre isso. Primeiro é o seguinte, isso não é uma dúvida só de vocês, né? O mundo inteiro está com essa dúvida. Só para vocês terem ideia, no site da Organização Mundial de Saúde, que tem esse acompanhamento, no site do
Hospital John Hopkins também, que é um dos outros que está fazendo esse acompanhamento muito de perto. Os dois números, claro, são muito parecidos. O número de visitas, de acessos a esses sites já está passando de 1 bilhão por dia, ou seja, o mundo inteiro, talvez porque está fechado dentro de casa sem ter muito o que fazer, está acompanhando como se fosse uma partida de futebol aí, o número de essa partida macabra, né, triste, de futebol, do número de pessoas que aparecem infectadas e número de mortes. A gente vem falando já há alguns dias que esses números eles não querem dizer muita coisa em termos do número de pessoas infectadas, nem do número da letalidade da doença, né, da taxa de letalidade da doença, porque pessoas infectadas é muito maior do que esse meio milhão de pessoas, é da ordem de milhões, talvez dezenas de milhões de pessoas já infectadas no mundo, mas esse é o número de pessoas que foram testadas positivamente. E o número de mortes também não pode ser colocado num numerador sob esse denominador do número de pessoas testadas positivo para ver a letalidade, porque você, primeiro, não tem todas as pessoas testadas, segundo, muitas das pessoas que estão infectadas ainda não se curaram. Ontem a gente trouxe o dado, né, menos de um quarto das pessoas testadas positivamente já estão curadas, né? Então você ainda tem o jogo acontecendo, né? E jogo é uma palavra feia de falar, mas o processo ainda está todo acontecendo e a gente só vai saber talvez daqui a alguns anos qual foi a letalidade e talvez nem daqui a alguns anos. Até hoje discute-se qual foi a letalidade, por exemplo, da gripe espanhola, né? Isso aconteceu há 100 anos atrás, as pessoas ainda têm essa discussão do número de pessoas que foram infectadas, do número de pessoas que morreu, da taxa de letalidade, tudo isso é discutido até hoje. Mas o mais importante para a gente olhar esses números é olhar a tendência. E ontem tem um artigo de um estatístico de uma daquelas principais universidades inglesas, não lembro se é Oxford, alguma da Cambridge, alguma das principais lá da Inglaterra, falando sobre exatamente isso que a gente vem falando também há alguns dias aqui no nosso canal. Olhar para o que está sendo acompanhado nos países e ver como é que está a tendência, como é que está, ainda está exponencial, está menos do que no dia anterior, dobrou do dia anterior, ou seja, as políticas que a gente está colocando em prática, as políticas públicas estão dando certo, não estão dando certo, e aí para isso mais servem os números. Algumas quase curiosidades, né, do dia de ontem, alguns dados importantes econômicos, estatísticos. Ontem, isso está em todos os sites, né? Você tem o Boris Johnson, o primeiro-ministro inglês, testando positivo, né? E mais do que só testar positivo, ele testou positivo com os sintomas, né? Ele foi fazer o teste porque estava com os sintomas. Então, anteontem a gente viu o Príncipe Charles também testando positivo. Ou seja, é uma doença que realmente não escolhe classe social, não escolhe cargo, título, conta bancária, não escolhe nada disso, está todo mundo sujeito a essa doença, né? Várias pessoas no mundo que são pessoas que têm total acesso, né, a tratamento médico, aos melhores hospitais, pessoas que têm uma condição financeira muito boa morrendo por conta disso. A gente falou ontem do caso do diplomata inglês, né, com 37 anos, que morreu por conta da doença. Acho que ele morava em Budapeste, se não me engano, né? Você tem que, na Espanha, você teve ontem o dia com o maior número de mortes no dia, quase 1.000 mortes no dia. Você teve 769 mortes no dia na Espanha, por um total de 4.900 casos de morte. É assustador isso, porque você tem quase 20% do número de mortes acontecendo em um dia, ou seja, você continua numa exponencial na Espanha, e essa exponencial que é meio que fora de controle, né? Que é o que as pessoas têm medo. E vamos lembrar que esse é o número de mortes pelo coronavírus. Você imagina como deve estar o sistema de saúde da Espanha, ou seja, tem um monte de gente que está tendo ataque do coração, crise de epilepsia, qualquer outra doença, chega no hospital e não tem como se internar porque os leitos estão todos tomados e estão morrendo de outras doenças e que não está aqui nessa estatística macabra aqui, triste, do número de mortes. Já são 64 mil infectados na Espanha. Mas quem passou todo mundo agora e assumiu o primeiro lugar no número de casos, né, de pessoas testadas positivamente, foi os Estados Unidos. Já passou a China em número de casos, já tem
82 mil casos testados positivos na China, né? E você tem 1.196 mortes, né? Você tem nos Estados Unidos também uma certa dicotomia, né? Você tem uma coisa estranha que os números subindo assustadoramente, os governadores desesperados com a doença, falando para as pessoas ficarem em casa, e o presidente da República falando que eles agora engrenaram, que a doença está sob controle, etc. Qualquer semelhança é mera coincidência, viu, gente? Entre o que a gente está vendo nos Estados Unidos e o que a gente está vendo em outros países, como, por exemplo, esse que nós moramos, né? Você tem que nos Estados Unidos ontem teve um número assim que foi impressionante. Você tem nos Estados Unidos um dos números que mais se acompanha para ter o termômetro da economia. Eu lembro nos meus tempos de mercado financeiro, a gente parava a mesa de operações quando tinha esse número. É o Initial Jobless Claims, ou seja, o número de pessoas que entraram com pedido para os auxílios que eles têm quando estão desempregados, ou seja, as pessoas que perderam seus empregos e entraram com pedido de auxílio-desemprego, né? O maior número da história dos Estados Unidos tinha sido na década de 80, em torno de 600 e poucas mil pessoas pedindo esse auxílio-desemprego numa dessas medidas. Ontem, 3,3 milhões de pessoas entraram com esse pedido. Eu vou repetir, o maior número da história dos Estados Unidos era da ordem de 600 e poucos mil. Ontem, mais de 3 milhões de pessoas entraram com esse pedido. A gente está falando de 5 vezes mais do que o maior número da história, que aconteceu há 4 décadas atrás. Então, assim, é um número absolutamente assustador, e isso mostra o impacto que a gente vai ter na economia, principalmente nessa que é a maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, né? Você tem que a Rússia, que tinha adotado uma postura de deixa rolar, vamos ver o que acontece, vamos tomar cuidado, passa o alquinho na mão, mas vamos para a rua trabalhar, etc. Voltou atrás, o número de casos entrou numa exponencial na Rússia. Você tem passou 1.000 casos na Rússia, e ela mudou a tática completamente. Ontem o Putin entrou na televisão pedindo para as pessoas ficarem em casa, não saírem de casa, que o negócio está correndo o risco de sair completamente de controle. Ou seja, é aquilo que eu estou falando. O mundo está testando tudo. O mundo tem país que está testando, vai para a rua, tem país que está testando, vai trabalhar, outro fica confinado, outro fica muito confinado, outro fica muito confinado, se sai na rua, toma multa e vai preso. Tem todos os tipos de coisas. A gente poderia estar olhando o que o mundo está fazendo e vendo os exemplos que estão dando certo e os exemplos que estão dando errado. Até agora, os que deram mais certo e fizeram com que os países mais rapidamente conseguissem já planejar uma saída da crise, porque passaram dessa primeira fase do desespero e do caos, são os países que adotaram posturas mais rígidas, adotaram posturas de confinamento mais severas, né? Como Nova Zelândia, como a própria China, como outros países. Os países que adotaram posturas menos restritivas, como a Itália no começo, a Espanha no começo, como a Rússia, como o próprio Estados Unidos, estão pagando preço agora, 2 semanas depois. Esse negócio você faz agora, você só vê o resultado daqui a 2 semanas, você não vê amanhã, né? Muita gente se engana, e eu falei isso numa das primeiras conversas que a gente teve aqui sobre coronavírus. Você olha aqui a Bolsa de Valores subiu 8%, acabou o coronavírus, vou para a rua agora que ele não pega mais, não tem mais coronavírus. Tem nada a ver, a doença ela tem o tempo dela, entendeu? Então, a Bolsa de Valores pode subir 20%, que Bolsa não mata nenhum vírus, né? Então, o Brasil é até engraçado, porque as pessoas acham, né, que a Bolsa de Valores aqui, a bolsa está alta, o coronavírus diminuiu, a bolsa está alta, significa que, enfim, né, a bolsa está alta significa que o pessoal entrou comprando naquele dia com muita vontade, ela subiu, não mudou nada, o mundo continua igual, você vai ter que tomar seu café da manhã, sua fome não passou, de noite você tem que dormir, porque senão você não acorda descansado no dia seguinte, a vida continua igual, né? O preço, a percepção de preço das pessoas que modificou. Na Alemanha, você tem 43 mil casos confirmados, né? 6 mil nas últimas 24 horas, ou seja, a Alemanha também ainda nessa fase exponencial, e você tem 253 mortos, o número total. No Japão, né, que era um caso que estava sendo utilizado até pelo nosso presidente como um exemplo de um país que as pessoas estavam trabalhando normalmente, etc., e que estava tendo resultados muito melhores, os casos subiram muito no Japão nos últimos dias,
e várias pessoas até famosas no Japão. Eu falo essa história do famoso porque isso tem uma importância, porque isso gera nas pessoas uma percepção de medo. Então, se você tem uma pessoa no Brasil sendo brutalmente assassinada, isso dá um medo em todo mundo, muito mais do que se uma pessoa que ninguém conhece na periferia morre, né? Que morre todos os dias e a gente, às vezes, na nossa bolha não vê isso acontecendo, não fica com medo. Quando as pessoas que são mais famosas morrem por causa de uma coisa, isso gera uma comoção coletiva, né? É até uma coisa absolutamente injusta medir vidas de forma diferente, mas é como as pessoas acabam sendo impactadas pelas notícias. Então, no Japão, o principal esporte lá é o beisebol profissional, né? Você tem 3 jogadores de beisebol profissional já que anunciaram que estão com coronavírus, e aí o governador de Tóquio mudou de novo, falou assim, é o seguinte, a gente estava errado, tem que todo mundo ir para a quarentena. O que aconteceu? A turma entrou em pânico, teve caos nos supermercados de Tóquio, todo mundo fazendo estoque, etc. Ou seja, aquela tática já deu errado em Tóquio. E o problema é que quando dá errado, quando todo mundo vai ao mesmo tempo virar a estratégia, virar de mão na estratégia, o negócio dá pânico, dá caos. Por isso que as coisas têm que ser feitas de uma forma controlada e não tem que ser ciranda de festa junina. Olha a chuva, é mentira. Você fica nessa, olha a chuva é mentira, olha a chuva é mentira. Você gera o caos total na economia. E não pode isso acontecer de jeito nenhum. Tá? Agora, antes de entrar para falar um pouquinho de China, só para falar, a gente já tem mais de 2.000 pessoas online. Todos vocês que estão aqui hoje, bem-vindos em pouco mais de 10 minutos de live. A gente já tem mais de 2.000 pessoas aqui, maravilhoso. Se vocês puderem contribuir dando um like aqui, vai ser muito importante, né? Porque a gente passou de 500 para 2.000 pessoas por conta das primeiras pessoas que deram esses likes e fizeram o nosso vídeo ser colocado como sugestões, né? Lá no YouTube. Agora, se todos vocês que estão aqui puderem agora, nesse momento que a gente está falando, não custa nada, é um favor que eu peço para todos vocês, clicar no botãozinho de like ali, clicou, pá, a gente vai dar o nosso próximo salto e vamos lá para mais de 3.000 pessoas, que a gente sabe que vai, né? Vamos ver se a gente consegue bater as 5.000 pessoas hoje, que a gente bateu ontem. Hoje que a gente vai falar de um tema super importante de China e vai falar ainda no Brasil, daqui a pouco, da questão do auxílio que foi oferecido para as pessoas, para os informais, para as pessoas mais pobres. A gente vai falar ainda um pouco mais da estratégia que o governo está tendo aqui no Brasil, vai falar da confusão que está tendo entre os integrantes do governo Bolsonaro, de como é que está sendo a atuação dos bancos, que está gerando uma polêmica muito grande. Tem bastante assunto para a gente falar. Mas antes, vamos falar um pouquinho de China aqui. E a China tem uma coisa curiosa com a China, porque a China foi o primeiro país a entrar nessa crise do coronavírus. Ela foi o primeiro país a controlar a doença, né, ao ponto de reabrir atividades em Hubei, né, a província onde tudo começou, na sua capital, Wuhan, né? E o que aconteceu com a China é que agora o problema está ao contrário, porque os países ao redor da China estão se infectando e estão voltando a infectar a China. Então, a China ela está fechando as portas para os estrangeiros para evitar a segunda onda da doença. Agora, o que é mais curioso é o seguinte, você pega Hong Kong, por exemplo, o número de casos em Hong Kong voltou a crescer bastante. Só que voltou a crescer bastante por conta dos visitantes em Hong Kong de onde? Da Europa. Ou seja, o negócio começa na China, contamina a Europa, contamina os países vizinhos à China e está voltando para a China. Então, a China já se antecipando, e isso é o que um país como a China, que tem essa centralização de poder, você tem essa disciplina, né, por conta do regime no qual eles vivem, você tem essa estatização dos fluxos, das decisões, etc., ela pode se antecipar, né? Ela pode tomar essas medidas preventivas, agir de uma forma muito eficaz, muito eficiente, e isso que está fazendo com que a China esteja aí na frente de todo mundo. E aí, uma questão que eu tenho falado para vocês é o seguinte, a China, essa capacidade que ela teve de poder liderar esse processo de solução da crise, essa capacidade que a China teve de conseguir ser a primeira a sair e, surpreendentemente, sendo o país mais populoso do mundo, a China conseguir ter vários dias sem nenhum novo caso, apesar de vários
países, né, estarem falando que a China estaria omitindo casos positivos, né, da doença. Mas a China ter conseguido ser o primeiro a entrar, a China ter conseguido ser o primeiro a sair, ter conseguido controlar a situação. E se você imaginar que a China tem um mercado doméstico gigante e até um mercado doméstico que subiu de capacidade de poder aquisitivo ao longo dessa última década, onde a China se tornou esse enorme motor de crescimento do mundo, sendo responsável por metade do crescimento do mundo. Você imaginar que a China tem uma capacidade instalada enorme, se você imaginar que a China tem também uma capacidade de buscar matéria-prima dentro de insumos dentro de casa e também uma entrada em boa parte dos países como sendo o first buyer, o principal comprador, e os países vão precisar vender essas coisas para poder sair da crise, se salvar da crise desses países que vão estar com terra arrasada. A China, em tese, tem todas as condições para sair dessa crise numa posição do tabuleiro assim absolutamente vantajosa e, de repente, ganhar alguns anos nessa disputa com os Estados Unidos, que num mundo normal ela demoraria para ganhar. E para falar sobre isso, eu trouxe hoje um amigo meu, que é um dos caras que eu conheço que mais entende de China, que mais conhece de China. Ele é professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. Ele é autor de vários livros sobre a China. O último que ele lançou há pouco tempo chama-se China, Socialismo e Desenvolvimento, 7 décadas depois, que foi lançado pela editora Anita Garibaldi, né? E ele é um cara que, enfim, ele entende essa situação porque é algo que ele estuda há muito tempo, e é um cara muito assim envolvido nesse estudo geopolítico também. Então, não é só a parte econômica, essa parte econômica somada à parte política e olhando em perspectiva, ou seja, em vez de olhar a foto, é um cara que olha o filme aí da China. Então, agora, com 3 mil pessoas já online, vocês não podem bater palmas quando entra um convidado, mas vocês podem dar um like, que já ajuda para vir mais pessoas. Eu queria chamar o meu amigo Elias Jabbour para falar um pouco sobre essa questão de como a China, quando a gente sair dessa crise, deve sair posicionada nesse grande tabuleiro de xadrez geopolítico mundial. Bom dia, meu amigo Elias. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Um abraço a todo mundo que está nos assistindo aqui no YouTube. Eu acredito o seguinte, que não entende essa saída rápida da China desse problema sem entender que nos últimos 40 anos nós temos sido, vamos dizer assim, sofrido uma tempestade semiótica em relação ao papel do Estado na economia e na própria sociedade. Então, nos últimos 40 anos, o mundo inteiro, Europa, Estados Unidos e Brasil, ele foi desmontando os seus estados, os chamados estados de bem-estar social, eles foram desmontando os seus aparatos de caráter desenvolvimentista, foram desmontando os seus instrumentos que capacitavam a si mesmos a intervirem na realidade de forma muito mais efetiva, em prol de uma certa religião de mercado ou ideias de que o Estado ele provoca efeitos de crowding out na economia quando ele intervém, não é? Enquanto que a China ela fez exatamente o oposto do que nós fomos da receita do que nós recebemos desde o início da década de 90. A China ela foi elevando as suas capacidades estatais, ela foi se fortalecendo enquanto Estado nacional, ela foi construindo uma imensa base material, não é? Quando eu falo base material, isso não é um fim em si mesmo, mas também foram construindo instituições que possibilitavam ao Estado uma intervenção muito rápida na realidade. Eu tenho dito ultimamente, inclusive, que a China está desenvolvendo uma nova forma de economia, o que para os marxistas é um novo modo de produção, mas eu prefiro situar como uma nova economia mesmo, apesar de eu estar concluindo com um novo modo de produção, cujo fator estratégico principal dele não está na concentração do capital ou simplesmente na socialização dos meios de produção. O seu principal atributo são as capacidades estatais construídas ao longo de 40 anos que possibilitaram o país a chegar aonde chegou hoje. Porque não é somente a questão de você enfrentar uma doença, uma doença contagiosa em nível geométrico, de forma rápida, contundente e eficaz. É que eles estão se propondo, nos últimos 4 ou 5 anos, a conectar o mundo por via de grandes investimentos em infraestrutura. Não é? Então, isso não é pouca coisa, isso nunca havia acontecido antes na história da humanidade.
a partir da coordenação de suas grandes empresas estatais, com seu sistema financeiro também estatal, eles estão se dispondo a conectar o mundo. E uma novidade que eu queria colocar aqui, que eu não sei se você está sabendo, Eduardo, mas acho que é uma novidade muito top, foi uma conversa do Xi Jinping com o primeiro-ministro italiano, falso engano, ontem ou antes de ontem, propondo o seguinte, que ao lado da nova Rota da Seda, dos investimentos em infraestrutura, chegou o momento do mundo construir, a China se propõe a inaugurar isso, uma chamada nova Rota da Seda para a saúde, não é? Ou seja, a China está se dispondo a construir para si mesma e reconstruir para a Europa e os outros países do mundo algo que foi sendo deixado de lado e sendo desmontado ao longo do tempo, que é o Estado de Bem-Estar Social, o chamado welfare state, que surge nos 40 anos gloriosos do capitalismo. Então, me adiantando a questão que você levanta durante a sua apresentação, a China ela não somente sai dessa crise, sob o meu ponto de vista, muito mais fortalecida do que ela já estava antes, porque vamos dizer que a China já estava muito fortalecida antes, ela vai sair muito mais agora, como ela sai disposta a propor opções ao mundo muito mais interessantes do que a dominação atlantista nos proporcionou nos últimos 200 anos. Tá? Então, eu vejo com muito bons olhos essa ascensão chinesa, eu vejo com muito bons olhos essa possível nova ordem mundial que surge no pós-coronavírus. Eu digo isso não é porque o capitalismo ele vai se consertar, porque ele tem que se consertar diante de um problema. É que o grau de contestação social a uma ordem que foi sendo desmontada ao longo do tempo, ele vai aumentar de forma exponencial na Europa e principalmente nos Estados Unidos, né? Que contraditoriamente, apesar do Trump falar que é o vírus chinês, é o vírus do Partido Comunista, ele liderar uma campanha internacional, liderar uma guerra híbrida contra a China. Nós recebemos até hoje aqui nos nossos WhatsApps piadas sobre a China, mensagens de ódio contra a China. O Trump deverá precisar de todo o know-how chinês acumulado nesses últimos 2 meses para poder enfrentar o seu próprio problema interno. E mais ainda, vai precisar do know-how cubano, se for fundo, porque a China está agindo de forma coordenada com os cubanos, tanto na questão dos equipamentos de máscara, equipamentos de respiração e tal, quanto para os primeiros remédios que já estão na praça e que ao menos evitam óbito, como que os cubanos produziram, que foi testado com sucesso na China, né? Então, o mundo está vivendo uma loucura tão grande que 2 países, vamos dizer assim, cujos regimes políticos surgem no bojo do socialismo real, e após esse socialismo ter sido pintado como morto, acabado no começo da década de 90, está ressurgindo com alguma força hoje, que eu acho muito interessante. Então, inicialmente eu vejo isso, mas eu não vejo isso de forma também tranquila, ou seja, a China não vai ocupar um espaço, porque é do direito dela, ocupou esse espaço por mais de 2.000 anos, voltou a ocupar agora, tranquilo. Eu acho que não, acho que vai ter muita luta no campo internacional, vai se recrudescer uma batalha geopolítica de proporções muito intensas, né? E sobre o Brasil eu não vou me comentar, porque... Vamos entrar no Brasil, vou pedir opiniões suas. Mas a China, basicamente, inicialmente é isso. Aí a gente responde as questões para aprofundar, mas basicamente eu vejo isso. E eu acho importante você falar isso, porque o seguinte, muitas vezes as pessoas confundem torcida com análise, né? Então fica parecendo assim, pô, mas o Elias, ele está torcendo, olha lá, o Elias socialista, falou a palavra Marx, falou a palavra, sei lá, você nem falou, mas imperialismo, falou não sei o quê, é socialista e está querendo torcer para a China, torce contra os Estados Unidos, tem ódio dos Estados Unidos. Eu acho que é o seguinte, gente, tem uma coisa que é factual, né? Você olha, entra no site dos Estados Unidos, entra no site da Fox News, se você quiser. Você vai ver como é que está a situação nos Estados Unidos hoje, o que os Estados Unidos estão vivendo. E aí você entra no site da Fox News e vê como é que está a situação da China. Você vai ver que é um fato, é factual que a China controlou essa doença muito mais rapidamente do que os Estados Unidos. E aí esse aparato que a China tem de controle, que muita gente pode criticar, e é legítimo criticar, dizer, pô, mas os caras têm muito menos liberdade. Eu vi algumas pessoas entrando no chat falando assim, pô, mas o trabalhador chinês, o cara trabalha igual um condenado, pior do que no capitalismo. Todas essas críticas são válidas, todas essas críticas são legítimas. Aqui não tem uma defesa de um modelo ou de outro. Até, claro, o Elias
ele prefere um modelo do que outro, vocês preferem outros, eu prefiro outro, etc. Mas tem uma coisa que é factual, que é importante todo mundo saber. Efetivamente, é um fato que a China controlou a doença muito mais rápido que os outros. A China está com o cavalo na rédea, ela não perdeu as rédeas do negócio. Então, quando você tem um cavalo na rédea, você direciona o negócio. Os Estados Unidos está com o cavalo fora da rédea. Né? Você está nos Estados Unidos, no meio dessa confusão, você está no processo eleitoral nos Estados Unidos. Então, você tem, assim, essa ordem mundial, e às vezes a gente usa a ordem mundial, as pessoas veem que nem imperialismo, teoria da conspiração, as pessoas pegam um monte de palavra e acham que essas palavras têm em si um poder mágico conspiratório, né? Não sei, mas ordem mundial é o seguinte, ordem mesmo, não tem ordem quando você vai no supermercado, a ordem das coisas que você vai comprar, a ordem é isso aí que quer dizer ordem, né? A ordem mundial é a ordem do mundo, ou seja, os países que mais mandam, os países que menos mandam, como é que funciona a relação entre os países, isso que é ordem mundial, esquece assim, o teu impulso conspiracional, conspiratório, etc., nesse momento. Mas pensa o seguinte, quando a China sair antes, se a China fosse um país que dependesse dos Estados Unidos ou dependesse de outros países, é uma coisa, mas ela se preparou, e é isso que o Elias está falando, ao longo das últimas décadas, para não só não depender dos outros, mas tornando vários outros dependentes dela. Então, por exemplo, nós aqui no Brasil, quando sairmos dessa crise, a gente já vai falar de Brasil aqui, a gente vai sair dessa crise tão fragilizado que é o seguinte, a gente vai pedir, pelo amor de Deus, para a China para continuar comprando soja da gente e não comprar dos Estados Unidos, que vai querer vender barato para ela também, porque os Estados Unidos vai estar terra arrasada em muitos aspectos. Não adianta só jogar dinheiro, gente. Dinheiro, ninguém come, eu falei isso ontem, ninguém come dinheiro no café da manhã, ninguém come nota de $10, R$10. As pessoas comem pão, as pessoas comem milho, as pessoas bebem água, bebem suco de uva, bebem suco de laranja. E é essa produção do que efetivamente a gente consome que é o que vai fazer o mundo se reerguer. E é nessa produção que os países vão depender de alguém que no começo tem a capacidade de fazer a máquina voltar a girar. E o país que tem essa capacidade hoje em dia, que está saindo antes, é a China. E quando você é o primeiro, você direciona para onde você quer, entendeu? Então é muito importante a gente ter isso na cabeça, porque as regras mudam, e aí a sua diplomacia tem que ser inteligente. Pô, vou brigar com a China? Então, que é o país que vai tirar o mundo da crise, eu já destruí minha indústria, que é o caso do Brasil, estamos falando de Brasil agora. Já destruí minha indústria aqui no Brasil. Já me aliei ao cara que foi o que está perdendo a guerra, porque é uma guerra que está acontecendo, uma guerra contra um inimigo invisível, mas, pô, me aliei ao cara que está perdendo a guerra. Eu, aqui dentro, estou num caos político de todo mundo brigando. Eu ainda vou brigar com o que vai tirar o pessoal da areia movediça? Então, essa percepção geopolítica ela é importantíssima, assim, factualmente, você olhar o que está acontecendo nos fatos. E aí, cada um faz a torcida que quiser, tudo bem. Você bandeirinha do tio Sam, não tem o menor problema você ser bandeirinha do tio Sam. Você pode torcer para o Trump ganhar essa guerra, mas você tem que entender o que está acontecendo, porque se você é só torcedor na vida, aí vira sofredor. Se você só torce e não consegue analisar os fatos, você vai só sofrer e nunca não vai conseguir antecipar os fatos, antecipar o que vai acontecer, né? Então, só passar em relação a isso que eu falei, Eli, se quiser fazer um pequeno comentário para eu já entrar em Brasil aqui e falar um pouco de Brasil. Não, a questão não é de torcida, Eduardo. Eu já estudo aquela realidade há algum tempo e eu tenho muitas críticas àquela realidade. Muitas vezes eu sou acusado de ser pró-chinês. Não é ser pró-chinês ou socialista ou comunista, não é isso. Não é? É analisar que se trata de uma civilização de 2.500, um estado de 2.500 anos, uma civilização de 5.000 anos, não é? Que sobreviveu ao longo desse tempo a chuvas e trovoadas e que tem feito, vamos dizer assim, avanços em matéria de capacidades estatais. Não vou falar de modelo social, econômico, de sistema político, porque acho que aí entra na lógica da torcida mesmo, mas ao menos a questão da construção de capacidades estatais para enfrentar grandes desafios e ter a condição de ter sobre a sua testa políticos altamente qualificados, eu acredito que isso coloca eles na frente de todo mundo, né? Ou seja, a China é um país que é impossível, por exemplo, o Bolsonaro chegar ao poder na China. É impossível chegar ao poder na China um cara como Trump, né? Uhum. É impossível chegar um possível Berlusconi na China, porque o sistema político é chinês, não que seja melhor do que os outros, cada país tem o seu sistema político, não permite que esse tipo de excrescência alcance o topo do Estado e do Partido Comunista, não é?
Então, as pessoas, quando for falar em democracia, em liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, tem que levar em consideração essas variáveis, porque desse jeito a China está dando certo enquanto sociedade há mais de 70 anos, vamos dizer, 70 anos esse ano, mas principalmente há 40 anos, e o mundo está dando errado, não é? Eu queria só terminar essa análise com o seguinte: uma das características do tempo presente hoje, Eduardo, é a descrença das pessoas com relação à política. A PricewaterhouseCoopers, que é uma consultoria internacional, ela fez uma pesquisa um ano atrás em vários países do mundo procurando saber a percepção das pessoas sobre a política. E um estado emocional de uma sociedade, estado de alma de uma sociedade, ela pode ser medida a partir da percepção que as pessoas têm da política. Um país como a Inglaterra, por exemplo, somente 17% das pessoas acreditam na política e nos políticos. Nos Estados Unidos é 8%, não é? Na China, 70% das pessoas acreditam na política e nos políticos chineses. Ou seja, isso não é uma propaganda chinesa, não, é uma agência internacional que mediu essa percepção no mundo. Então, o que se pode dizer é o seguinte: Sócrates e Platão, eles são figuras da filosofia clássica grega que formou a nossa subjetividade, a nossa alma enquanto seres humanos ocidentais. Eles estão mortos no Ocidente. A ética filosófica desses pensadores morreu no Ocidente, enquanto Confúcio continua muito vivo na China, né? Então, isso acho que são comparações que eu acho interessantes a se fazer e historicizantes, né? Que são muito bem-vindas nesse momento, né? Não é torcida organizada, é fato, né? Boa. E aí eu tô vendo, e é engraçado, eu estava olhando aqui o chat, hoje como você está falando, eu tenho tempo para olhar um pouco mais o chat. Normalmente as pessoas reclamam: Eduardo, você não olha o chat, é que é tanta notícia para dar, e eu fico falando aqui, normalmente, sozinho, né? Então eu não tenho tempo para olhar. E como desperta essa história de torcida, parece que a gente está falando de Corinthians e São Paulo, de Flamengo e Fluminense, parece, né, que a gente está falando aqui no chat. Agora, o que eu estou falando para vocês, gente, olha só, vocês podem continuar torcendo para quem vocês estão torcendo, mas, por exemplo, saber o que isso significa em relação a onde você vai precisar investir o seu dinheiro, ou do que você vai precisar se proteger, ou se você tem uma empresa que exporta ou importa, para onde você tem que apontar a sua empresa. Então, você pode continuar torcendo e não perder dinheiro, você pode continuar torcendo e não destruir a tua empresa. Porque uma coisa é sua torcida, outra coisa é a forma como você leva a vida de uma forma inteligente ou não. Então, isso aqui que a gente está fazendo são análises factuais, claro que sempre parciais, não existe nenhuma análise que é imparcial, toda análise vem de uma pessoa, se ela vem de uma pessoa, vem de um lado, se vem de um lado, vem de uma parte, se vem de uma parte, é parcial, né? E agora, essas análises que a gente está fazendo são em cima de dados que eu acho que todas as pessoas deveriam enfim, levar em consideração, porque essa nova ordem mundial muda realmente a lógica das coisas. Temos 4.500 pessoas aqui já nos assistindo ao vivo, muita gente, né? Vou entrar agora para falar um pouquinho de Brasil. Queria pedir para o Elias ficar aqui para pedir um pouco da opinião dele sobre isso que está acontecendo aqui no Brasil. Falando um pouquinho, acho que a grande notícia do dia de ontem foi que a Câmara aprovou o pacote, né, para os trabalhadores informais, né, de R$600 por mês. Vamos lembrar que isso é uma vitória da oposição, tá? Que a oposição, no final, ela conseguiu entrar em acordo com o governo. A proposta do governo era de R$200 por mês, né? E a proposta aprovada pela oposição é uma proposta que vai de R$600 por mês, podendo chegar a R$1.200 por mês por família. Então, é uma proposta que pode chegar a 6 vezes acima do valor, que era o valor proposto pelo Paulo Guedes e pelo Bolsonaro. Aí vem agora o Eduardo falando uma opinião. Quem faz uma proposta de R$200, como o senhor Paulo Guedes, realmente não tem a menor ideia do que é você ter que sustentar uma família no Brasil durante um mês, né? Com R$200 você sustentar uma família realmente é você chamar as pessoas para o saque, chamar as pessoas para o caos social, chamar as pessoas para a guerra civil, chamar as pessoas para invadir a casa dos outros. Como é que o cara diz que ele é a favor de proteger a propriedade privada e paga R$200 por pessoas? Ele está mandando as pessoas invadirem e saquear a propriedade privada dos outros. A culpa ia ser do Paulo Guedes se ele aprovasse aquele pacote de R$200 e isso acontecesse, né? Quem tem direito aos R$600, né?
Quem tem direito a esses R$ 600 que vão ser pagos durante 3 meses são os trabalhadores informais que tenham mais de 18 anos, tá? E que têm uma renda familiar, ou seja, a família inteira junta ganha menos de 3 salários mínimos, né? Ou que, se você pegar a renda familiar, for uma família menor, e dividir pelo número de pessoas, der abaixo de R$ 520 por pessoa, também tem direito esse trabalhador informal a receber esse benefício, né, emergencial durante 3 meses de R$ 600. Você pode ter, no máximo, 2 pessoas por família recebendo esse benefício, né? As pessoas que já recebem algum benefício previdenciário, os benefícios previdenciários, eles são benefícios, né, que são de, no mínimo, um salário mínimo. A gente discutiu muito isso durante a reforma da Previdência. Essas pessoas não têm direito a receber esse benefício. Já aquelas que recebem o Bolsa Família podem trocar o Bolsa Família por esse benefício de R$ 600. Tem uma exceção, que é uma exceção super interessante também, uma conquista da oposição, de que as mães de famílias, que são a única, quando ela é a única que tem renda na família, ela tem direito a receber os R$ 1.200, como se fossem 2 pessoas na família recebendo, para poder sustentar a casa dela. Isso vai ser depositado ou numa conta poupança social ou na conta que vai ser aberta automaticamente das pessoas. Esse pedaço é um pedaço que eu entendo ser feito assim emergencialmente, mas eu acho que é muito... poderia ser feito de outra maneira. Eu dei aquela minha ideia de um cartão de débito que só pudesse ser usado na formalidade, né? E eu entendo a crítica, mas as pessoas mais pobres, quase tudo é informal ali, onde eles compram, etc. Mas tem um grande problema. Nessa hora, falta dinheiro. E se você obriga e controla os fluxos, você faz com que mais da metade disso volte para o governo depois, em termos de impostos, em termos de contribuições, etc. E o governo pode derrubar de novo para as pessoas mais pobres. O ruim é que, se você joga tudo isso na informalidade, as pessoas mais pobres vão gastar isso ali no primeiro mês, não volta nada para o governo, daqui a 2 meses o governo não tem mais nada para gastar com as pessoas mais pobres, e adivinha onde vai parar quando esse mercado vai para a informalidade, para a iniciativa privada? Adivinha onde esse dinheiro vai parar daqui a alguns meses? Se você não adivinhou, eu te digo, vai parar ou na mão dos bancos ou na mão das grandes indústrias que controlam todos os processos. Dinheiro que não passa na mão do Estado concentra, sempre, por definição, em qualquer país do mundo, durante todas as eras, de qualquer maneira. Não tem como. O dinheiro, para não se concentrar, para ter essa possibilidade, que pode concentrar passando pelo Estado também, se o Estado fizer as coisas erradas, mas a única possibilidade dele ser redistribuído de uma forma correta é passando pela mão do Estado. Então, isso, para mim, é uma falha da proposta apresentada, né? Ou seja, eu entendo esse desespero, essa emergência, mas eu estou pensando exatamente nessas pessoas. E quando você obriga a formalidade, o que acontece? As pessoas não mandam mais embora seus funcionários. E aí quem vai comprar dos informais nas comunidades, etc., são os funcionários que não perderam os empregos. Ele vai pagar com o salário dele e não com a ajuda emergencial. Então é isso que as pessoas tinham que ter na cabeça, né? Porque essas pessoas informais iam continuar prestando os seus serviços se a economia continuasse saudável. Mas, no geral, é muito melhor do que a proposta do governo Bolsonaro, e podendo ser até 6 vezes maior, como a gente falou aqui, né? A gente tem aqui no Brasil uma divisão clara acontecendo dentro do governo, alguns membros do governo, como Osmar Terra, até inicialmente o Mandetta, mas ontem parece que teve uma discussão a portas fechadas do Mandetta com outros integrantes do governo. Está tendo uma divisão muito grande das pessoas que resolveram abraçar essa estratégia do Bolsonaro, e eu vou falar um pouquinho sobre ela aqui, de que, vamos voltar a trabalhar, todo mundo, etc., e problema do coronavírus, entendeu? Vai morrer um pouco de gente aí, mas morreu, não tem problema, vamos seguir, é muito pior se tiver crise. A gente já falou aqui, né, que ele faz isso por alguns
sabe que não poder, o poder de fechar comércio, escolas, etc., é dos governadores de Estado. Então, ele está jogando a população contra os governadores de Estado, a população que está dentro de casa desesperada, sem saber o que fazer, sem dar ajuda até agora. O país que mais demorou a tempo entre confinar as pessoas e oferecer uma ajuda para as pessoas pobres que estão confinadas foi o Brasil. Nenhum país demorou tanto tempo. A Índia, que fez isso em menos de 2 dias, ofereceu essa ajuda, porque fez o raciocínio óbvio, né, de vestir os sapatos da pessoa mais pobre e imaginar, pô, e agora? Eu vou para casa e como é que eu vou sobreviver agora nesse desespero se eu sou informal, se eu não estou empregado por ninguém, etc. Então, o Brasil foi o que mais demorou, está jogando esse desespero das pessoas em cima dos governadores de Estado e está fazendo uma aposta, e essa aposta, para mim, é a seguinte, e é isso que eu queria chamar o Elias para falar, e depois eu vou falar sobre bancos. Só falando aí, Elias, a gente já está com quase 5 mil pessoas ao vivo, temos 4.700 pessoas online. Queria pedir aqui um like para todo mundo. Tem bem menos likes do que pessoas, então se vocês derem o like, a gente vai bater as 5 mil pessoas hoje novamente. Estamos conseguindo todos os dias bater as 5 mil pessoas, isso é maravilhoso. Isso é audiência de rádio em rede nacional, né, dessas principais rádios que pegam no Brasil inteiro. Eu sei porque eu trabalhei já numa rádio dessa, eu via os números aqui. Anteontem a gente bateu o número de rádio em rede nacional, ou seja, a gente está fazendo essa nossa narrativa, que é uma narrativa com esses dados que a gente tem buscado nos sites internacionais, na Organização Mundial de Saúde, nos institutos que têm acompanhado de perto a doença, nos analistas econômicos do mundo inteiro, de direita, esquerda, de FMI, Banco Mundial, a gente tem trazido tudo isso, então é importante, e a gente tem antecipado muito o que tem acontecido. Então, se todo mundo puder dar um like agora, a gente vai bater os nossos 5 mil inscritos aqui hoje. Mas eu acho que a estratégia é a seguinte, e essa é uma opinião pessoal, tá? A estratégia do governo é fazer o seguinte, Elias, olha só, não vamos dizer para as pessoas e vamos esconder o número de pessoas que se infectou e morreu. É essa a nossa estratégia. Bota todo mundo para trabalhar de volta. Os meus amigos, a minha turminha, que é o dono do Madeiro, o dono da Havan, não sei o que estão desesperados, estão sem dormir, estão se entorpecendo para conseguir dormir, porque investiram uma fortuna para alavancar o seu crescimento em cima de uma segurança de que tinham o governo na mão deles, né, ao longo desse último ano. Eles estão desesperados, porque estão com esse crescimento enorme, isso sempre se reflete numa dívida enorme, um custo fixo enorme, não tem como pagar isso. Estão desesperados e estão naquela seguinte, é melhor todo mundo morrer, mas minha empresa continuar viva, do que minha empresa morrer e todo mundo continuar vivo. Esse grupo de empresários está pressionando muito o Bolsonaro, e o Bolsonaro chegou à seguinte conclusão, é o seguinte, deixa um monte de gente morrer, e aí ninguém vai conferir, quase 60 mil pessoas morrem de homicídio todo ano, ninguém se incomoda, porque você não viu o homicídio, se não aconteceu com ninguém da tua família, você está tranquilo com aquilo, e no país de 220 milhões de pessoas, o negócio dilui, daqui a pouco passou, um monte de gente morreu, só sabe o que significam essas mortes as pessoas que estão vivendo esse negócio, que tem algum membro da família que morreu nesse negócio. Então, eu queria lançar uma ideia para as 4.950 pessoas, estamos quase batendo as 5 mil. Então, eu queria lançar uma ideia para todas as pessoas que estão aqui, que é o seguinte, as pessoas tinham que lançar não precisa nem ser um site, né? Uma página só, uma pesquisa, onde as pessoas pudessem responder assim, eu conheço uma pessoa que morreu já de coronavírus. Então, ou eu botaria o seguinte, eu conheço uma pessoa que morreu porque não foi atendida por causa do caos da saúde. E a outra opção é o seguinte, eu conheço uma pessoa infectada pelo coronavírus. Eu queria só essa pesquisa, para ver o número que ia aparecer. E aí a gente divulgava essa pesquisa no Brasil inteiro, para a gente ver, porque esse número que está sendo divulgado no Brasil é absolutamente dispar da realidade que a gente tem aqui no Brasil. E o governo percebeu que se aparece um número pequenininho, as pessoas vão no número. Tem 1 bilhão de pessoas olhando todo dia o número do mundo, achando que o número do mundo é aquele. Então, de uma forma, na cabeça dele, super inteligente e bem bolada, o governo teve a seguinte ideia. Vamos fazer o seguinte, olha só, a gente fala para todo mundo ir trabalhar, corta completamente a transparência dessa doença, não diz o que está acontecendo para as pessoas, passa um número absolutamente subestimado, no final vai dizer que morreram 4 mil pessoas, quando na verdade morreram 50 mil pessoas, e aí as pessoas vão falar, só morreram 4, Bolsonaro, o cara estava certo mesmo, viu, cara? O cara sobe a popularidade dele e sai como herói. Isso é a cabeça do Bolsonaro,
o que está funcionando nessa história. Então, seria essencial que ou alguma figura pública, ou algum órgão de imprensa, ou algum site desses grandes fizesse uma pesquisa exatamente com essas três coisas, que é o seguinte: olha, eu tenho alguém da minha família, eu tenho um amigo, não sei o quê, que está com coronavírus. Eu conheço alguém que morreu com coronavírus, ou eu conheço alguém que morreu por conta do caos da saúde. É claro que vai ter duas pessoas que conhecem a mesma gente que vão votar, mas só para a gente ter uma ideia de como é que é o tamanho dessa brincadeira. A gente vai se assustar, eu tenho certeza que a gente vai se assustar quando olhar o número, porque a estratégia do governo agora é esconder, essa é a minha opinião, é esconder completamente esses números para fazer isso diluir no meio de 220 milhões de pessoas. E aí é o seguinte: morram, mas não deixem que morram as empresas dos meus amigos. Passo para você, Elias. Eu acho que você tem razão, eu tenho conversado muito... Só para te falar, batemos 5.200 pessoas, hein? Muito obrigado a todos vocês que nos fizeram bater mais de 5.000 pessoas. Tá, no final vou fazer um merchan de um curso EAD que eu estou dando, mas antes disso eu quero dar razão para o que você colocou, a estratégia da mentira mesmo, porque minha companheira ela é biomédica e ela atua nessa área científica, e os casos que não estão notificados é explosivo, né? Então, aqui no Rio de Janeiro é muito comum, por exemplo, as pessoas... Agora está tendo um surto de morte de pneumonia aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, de repente, ninguém morre de coronavírus, morre de pneumonia. Não é? E existe uma orientação muito clara para não se fazer testes aqui no Rio de Janeiro, né? Pela ação do Rio, em cima a orientação do governo federal. Então, é evidente que essa curva vai se achatar muito rapidamente a partir dos dados do governo. Agora, o cálculo do governo é o seguinte: eu acredito que nós não podemos subestimar o Bolsonaro, tá? Mas ele acha o seguinte, que, olha, vai vir uma crise brava, poderá chegar o Brasil a ter 40 milhões de desempregados formais, hoje é 13, 12 formais, e essa conta não pode vir para minhas costas. Então, ele está jogando essa conta para os governadores, os prefeitos sem imprensa, porque daqui a um mês vai bater o desespero no povão, mesmo com R$600, tá? Então, ele está fazendo um cálculo de que, olha, eu vou fazer a retomada da economia, não vai ter jeito, e o ônus do problema vai ficar com os governadores e prefeitos. Só que ele está tendo um erro de cálculo estratégico, é o seguinte: a economia mundial vai tombar. E o Brasil, como vendedor de commodity, ele tá sujeito aos ciclos de preços que não são formados aqui dentro, sim lá fora. O preço do ferro é formado lá fora, o preço da soja é formado lá fora. Então, o Brasil ele sofre com esses ciclos de alta e baixa de preço de commodity. E a China, por exemplo, no primeiro trimestre, tomou um tombo de 13% do crescimento industrial. Os Estados Unidos hoje já vivem uma crise econômica que é mais profunda do que a crise de 29. Não é? A Europa nem se fala, porque a Europa está numa crise permanente, os países não têm capacidade de fazer política fiscal, fora a Alemanha. Então, independente da vontade do Bolsonaro, a crise vai chegar no Brasil. Ela já viria de qualquer forma, porque o governo ele é preso a uma ortodoxia fiscalista que impede que ele tenha uma visão, um palmo feito do nariz, não é? Essa coisa, por exemplo, desde 2016, impeachment, 2016, 17, teto de gasto, reforma trabalhista, sempre com aquela promessa de que, olha, vai chegar a varinha da confiança, vai ter investimento privado, estamos fazendo efeito crowding out, crowding in a partir de agora, o Estado está saindo da economia, vai chegar ao setor privado. Após a reforma da Previdência, vai ter crescimento econômico. Não está acontecendo nada disso. Eu não conheço um empresário que olha para as contas do governo para poder fazer investimento. Só na cabeça dos economistas que dominam as nossas universidades e o governo federal. Então, o cálculo dele pode ser um tiro pela culatra, porque o mundo vai entrar numa crise profunda e o Brasil depende muito do mundo. E também pelo fato do seguinte: a resistência do governo em fazer política fiscal é uma coisa impressionante. Vou trazer um número aqui. Se pegar os pacotes fiscais, que é o quê? O dinheiro novo que os governos injetam na economia, não dinheiro adiantado de consumo futuro ou investimento futuro, como o Brasil está fazendo agora. É dinheiro novo na economia. Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra e Espanha, os pacotes fiscais desses países estão variando de 15% a 30% do PIB. Para termos uma ideia, qualquer crise econômica como a de 2008, uma política fiscal de 10% do PIB para qualquer um desses países seria uma coisa impressionante, muito grande, uma porrada na economia bem dada, né, no bom sentido. O que está fazendo menos está fazendo com 15%.
intervenção. O Brasil, até agora, as medidas que foram anunciadas, que não tem dinheiro novo nessa história, eu coloco isso muito claramente, é de 2,5% do PIB sendo investido por conta do coronavírus. Em comparação com o mundo, isso é uma tragédia. Então, Eduardo, você tem razão que eu acho que vai ter um genocídio no Brasil por essa doença, e a crise econômica vai chegar com muita força, apesar desse pacote do Congresso positivo que foi aprovado ontem, tá? Mas sem colocar dinheiro novo na economia, não vai ter jeito. Essa que é a grande questão. Né? E, por fim, aqui só queria deixar aqui minha... a equipe vai colocar um link na tela. Eu estou promovendo um curso com o professor Paulo Gala, que é teu amigo, te manda um abraço. Um EAD, é um curso online sobre a China, chamado O Milagre da China. Onde, em 40 aulas de meia hora cada uma, 40 vídeos, nós vamos explicar as razões do sucesso chinês. Então, eu peço para vocês se cadastrarem no link que vai aparecer na tela do canal, e a partir de hoje, quem se cadastrar vai ter 10% de desconto, por falando que se interessou via Eduardo Moreira. E vai Só deixar claro para todo mundo, eu não ganho dinheiro nenhum nisso, não estou aqui, eu não chamei o Elias para ganhar dinheiro em cima desse curso. Não, porque Elias, você não sabe como é que a turma é. Eu estou chamando o Elias aqui, promovendo, porque é o cara que eu conheço que mais entende de China, e pô, eu queria que vocês tivessem um contato com esse cara. E esse curso dele é super bacana, e eu não tenho participação, não tenho comissão, não tenho nada aqui. Eu estou querendo trazer o melhor para os meus seguidores aqui. Mas é super bacana esse negócio do Elias. Inclusive, no final, vou fazer várias críticas à China nesse curso, não é curso organizado, não. Então, vai aparecer o link na tela, se cadastrem e vocês receberão em breve novidades do curso. Mas, basicamente, o que eu penso é isso, viu, Eduardo, sobre o Brasil, viu? Isso aqui vai afundar numa crise... Agora, amanhã, Elias, amanhã eu vou dedicar, porque a gente está batendo agora nossa 1 hora, tenho tentado fazer de 1 hora os vídeos, eu vou dedicar o dia a explicar para as pessoas, eu vou dar um spoiler, o que vai acontecer com a tua vida financeira ao longo dos próximos 3 anos. Por quê? Eu vou te contar a historinha toda que está acontecendo nos bastidores. O que os bancos estão fazendo. Eu vou contar para vocês como o governo está estruturando isso que os bancos estão fazendo, está protegendo os bancos. E eu só vou querer deixar uma noticiazinha para vocês aqui. Ó. Isso aqui, não sei se vocês vão conseguir ler, é do UOL. Eu vou ler para vocês o que está escrito aqui. Aqui está escrito o seguinte: bancos prometem adiar pagamentos, mas não atendem clientes e sobem juros. Sabe quem foi o primeiro a falar sobre isso, Elias? Fomos nós aqui no canal. A gente falou 2 dias atrás, um dos meus alunos que tem um curso para pessoas endividadas, não sei o quê, etc., que ajuda essas pessoas endividadas, ele falou: Eduardo, fiz uma pesquisa das pessoas que foram no banco renegociar suas dívidas, só 25% conseguiu. 75% não conseguiu porque ou foi enrolado pelo banco ou o banco disse: não, mas a sua é outra, a sua é diferente. Os bancos estão adiando essa resolução para não resolver. O tal de adiar o pagamento é adiar o seguinte, é aumentar o contrato do cara com juros quase sempre mais altos do que antes, ou seja, postergar com juros mais altos. O banco está fazendo aquilo que ele sonha em fazer antes da crise. Ele está usando a crise para poder fazer isso como se fosse um benefício. Está aumentando todos os seus juros, está pegando bilhões do Estado, e amanhã eu vou fazer o fluxo para vocês entenderem de onde sai esse dinheiro, para onde vai. E amanhã você vai ficar de queixo caído. Você não vai acreditar e falar o seguinte: mas não é possível, como é que ninguém está falando nada? E como é que esse absurdo está acontecendo e ninguém está falando nada? A Jandira, ontem, eu conversei com ela, e ela me mandou um vídeo depois, ela fez uma denúncia rápida, porque os tempos de fala eram rápidos ontem, para o Rodrigo Maia, né, falando sobre essa questão dos bancos. Isso é um absurdo. O maior absurdo que está acontecendo nessa crise é o absurdo do que os bancos estão fazendo. Os bancos estão, assim, surfando esse negócio numa ótima, ganhando, assim, rios de dinheiro, só que o que eles estão ganhando agora é nada perto do que eles vão ganhar na frente. E amanhã eu vou explicar para vocês isso com detalhe, além de todas as notícias. Eu queria pedir para todo mundo que está aqui, por favor, divulgar o vídeo de hoje, que é um vídeo super bacana, que tem o Elias, e que desse o like aqui. E outra coisa, a maior parte das pessoas que assiste aqui
é cadastrada no canal. 65% é cadastrada no canal. Mas 35%, mais ou menos um terço das pessoas que assistem, não está cadastrada ainda no canal. Então, clique aqui para se inscrever no canal, que você vai sempre saber quando tem uma live nova ou quando tem um vídeo novo. E aí você assiste se quiser ou não, mas pelo menos ser avisado, que muita gente reclama que não é avisado. Então, se inscreva aqui no canal para você saber. Queria me despedir de todo mundo, pedindo sempre para dar o like antes de ir embora e falar para o Elias dar suas últimas palavras aí na live de hoje, antes da gente desligar aqui. Não, eu queria chamar a atenção para essa questão da China, porque é bom acompanhar o que vai acontecer por lá nos próximos dias e semanas, né? E o caso brasileiro, que eu acho que é o mais grave, acho que aqui vai acontecer... O que vai ocorrer aqui vai ser muito pior que na Itália, por exemplo, acredito eu, infelizmente, né? Mas continuamos torcendo, continuamos militando pelo Brasil, apesar de tudo, né? E agradecer a sua militância aqui pelo YouTube, eu falo militância no sentido não partidário do termo, pelo lado que você tem tomado no debate, né? Ao lado dos bons, né? E é uma grande honra estar contigo aqui, uma grande honra ser seu amigo. Conte comigo para outras oportunidades, viu? Muito obrigado pela chance. Valeu. Valeu, meu irmão. Um abração para você. Obrigado pela sua contribuição. E, gente, um abraço grande para vocês. Nos vemos amanhã. Amanhã vai ser uma das lives mais importantes que a gente já fez até hoje, hein? Não perca e avise os amigos e amigas, porque a de amanhã é imperdível. Um abração para todos vocês e um bom dia.